Então quer dizer que o fulano é sobrinho neto do vizinho do padrinho da irmã dele, que na verdade é mãe. A gente vai falar de Dark. Cara, acabamos de assistir, cara, maratonamos, né, pra assistir. Não conseguimos parar também. Pausa. Palma pros roteiristas. Cara, que série louca, velho. Impressionante, cara. Porque assim, a complexidade que tem de personagens e tempos e momentos é uma coisa maluca, cara. Não, parece que eles demoraram anos e anos pra fazer essa série. Porque cada detalhezinho, cara, tem um porquê lá na frente, que tem um porquê lá atrás, que tem um porquê no meio. Não, imagina aquela sala de roteirista com os caras com a lousa assim, tipo... uma lousa cheia de nomes e cheia de coisa, ele ia puxando pra lá, pra cá. Meu, baita de um trabalho de roteiro. Bom, Dark é uma série alemã de ficção científica, né, pode-se dizer, que está completa no Netflix. São só 3 temporadas, que por ser isso já é um baita de um bônus para a série, né, cara? É uma série que é curta, mas que termina no ponto. Nossa senhora, é sensacional, cara. O legal da gente ter maratonado é que, tipo, a gente não conseguiu esquecer as coisas que aconteceram lá na primeira temporada. Eu acho que se a gente tivesse assistido realmente de acordo com o lançamento, a gente ia se perder muito. Nossa, ia ter que assistir tudo de novo, ia ter que fazer guia. Pra quem não assistiu Dark, a história super resumo, é o seguinte. Tem essa cidadezinha no interior da Alemanha que por acaso tem uma usina nuclear ali e rolam alguns desaparecimentos. E esses desaparecimentos muito misteriosos, eles se passam em épocas diferentes da história dessa mesma cidade. E eles estão relacionados a um fenômeno muito estranho que está acontecendo ali. Bom, mas vamos agora discutir um pouco alguns aspectos aí que a gente achou super bacanas da série, né? Primeiro, aspectos técnicos. Os atores e o casting foi maravilhoso, porque eles aparecem em várias idades ao longo da série. E, cara, o cara que faz o adulto é igualzinho o cara que faz a criança, que é igualzinho o cara que faz o senhor. Eles estão, tão perfeitos que, tipo, até, sei lá, o formato do nariz é igual deles. É muito perfeito. É muito louco. Tem personagem que você olha, assim, o olho, você reconhece um no outro, né? A atuação tá bem boa. Mas tem uma coisa muito louca, que é mão de direção mesmo da série, que é assim, eles demoram muito pra falar. Muito. Você fica, tipo, angustiado. Você diz um diálogo, né? É tipo, eu vou pedir pra você pegar um copo pra mim. A arte tá maravilhosa. É aquele nível que a gente chama de HBO. Eu tô quase mudando pra Netflix. Pois é, cara. Não, é muito louco mesmo. Tá muito perfeito. Todos os cenários que aparecem, eu acredito em tudo que tem ali, né? Tudo muito bem feito. Até as máquinas, né? As máquinas, a caverna, né? Não sei se aquela caverna também é real, né? Muitas vezes a gente vê cavernas que parecem de papel machê, né? Aquelas coisas. Sim, não, essa tá muito boa. Não, tá tudo muito bom da arte, figurino, tudo. Apesar de que parece que eles não tomam banho em uma temporada. Pois é. Vou te falar que me deu um pouco de aflição, eles tipo horas e horas com a mão suja, botando um com a mão na cara do outro. Pois suja. É, que as unhonas sujas. Tipo... Por outro lado, eles adoram tomar banho de chuva, né? Ah, sim, a chuva. Cara, como os caras tomam chuva. A chuva e a gruta são praticamente personagens nessa série, né, gente? Vamos combinar. É muito louco, mas a chuva, ela chega a incomodar, cara. O tanto de que o pessoal toma chuva. Mas tem um lance que acontece que eu acho que justifica, que a gente vai comentar mais pra frente, que justifica. Mas me incomodou um bocado as pessoas tomando chuva pra caramba. A fotografia do filme é muito boa, aquele jogo de sombras e luzes são muito legais. Muito bacana. Do som, eu vou falar que aquele me irritou um pouco. Tem uma musiquinha, né, que fica... fica no começo muito... é legal, porque é uma música que ela é estranha. E ajuda a compor aquele clima meio esquisito. Não, mas eu acho que eles usam muito. E pra encerrar aspectos técnicos, montagem também tá tudo muito bom. Tá impecável, cara. Tecnicamente a série é do cacete, velho. É muito bom. Muito bom essa série. Bom, eu acho que uma das coisas que pegou muito todo mundo nessa série é que, assim, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, você mudaria? E o que mudaria na sua vida se você mudasse essa coisa?
Será que no final das contas ia tudo voltar para a mesma situação que estava, né? Ou será que, tipo, ia ficar pior a sua situação? Então eu acho que tem essa questão que é existencial do ser humano, que é uma coisa imutável, Sim. porque o que foi feito, gente. E nessa série isso mexe com a gente. Sim. Agora, spoiler alert, porque não dá pra falar mais sem dar spoiler, porque essa série ela é muito complexa pra gente, tipo, não falar que volta no tempo. Pois é, que não tem uma viagem no tempo, né, cara? Então, se você ainda não viu a série, Tem viagem no tempo. foi mal. Fica aqui. Uma coisa muito legal dessa série é, tipo, que dá vontade de você pegar um caderninho e ficar anotando cada coisa que você vai descobrindo, sabe? Tipo, você faz uma coisa meio detetive, assim. Tipo, ai, quem que é Da o própria pai? Quem que série, é a mãe? né? Você fica descobrindo. Então, teve muitas coisas que me chocaram e que eu achei... Algumas descobertas, né? Quando você fala, pô, fulano, caramba, né? Quando você descobre a primeira vez que o fulano é filho de não sei a Elizabeth quem, e a Charlotte serem, tipo, mãe e filha uma da outra é, tipo, Puta, de demais, cair o cara. queixo. É demais, cara. É muito bom. Já tem uma versão anterior disso que é muito louco, porque é o próprio Jonas, né? Sim, o que Jonas, é sobrinho da menina. Não, que ele que o pai dele é aquele menino que desapareceu. É muito maluco, cara, muito maluco. Não dá um nó só na história, né? Dá um nó na cabeça também. Muito louco. E a mina, a Marta que ele curte, no final das contas, é tia dele também. É um barato. Aí eu vou falar que, tipo, tem alguns episódios que eu achei que foram meio chatos, assim. Eu não acho que dá pra falar que a série inteira você devora. Eu acho que tem uns episódios que eu assisti pra saber o que acontecia. E isso é bom, porque quer dizer que a narrativa me prendeu, apesar de aquele momento, sei lá, não ser um personagem que eu tenha me conectado, não ser uma história que anda muito, porque tem muitos momentos que a história não anda. Pois é porque eu percebi isso em alguns momentos também, que assim, é como se demora muito tempo para entrar uma nova trama dentro da história, né? E fica muito aquela de você simplesmente descobrir que alguém é filho de não sei quem, papapá. Isso é legal até um certo tempo, né? Depois isso começa Fica meio maçante. Ok, tudo bem, eu já entendi que a história tem isso, mas vamos para frente. E tem vários episódios que é meio que repete um pouco isso. Eu também achei isso um pouquinho problemático. Uma coisa que também irritava muito e que depois foi explicada, na real, no último episódio, é que assim, as pessoas não se comunicam. Pois é. Na série inteira. Essa série, ela não aconteceria se as pessoas simplesmente conversassem. Trocasse ideia, tá acontecendo uma coisa muito louca aqui, cara. Olha isso, blá, blá, blá. Assim, não ia ter série. Exato. Não, mas na verdade assim, seria uma outra série. Agora eu quero parafrasear um amigo meu que ele falou que se ele estivesse na série não ia acontecer a série porque ele nunca ia entrar naquele buraco. Pois é, né? Também entrar naquela caverna ali esquisita. Deus o livre, gente. Mas realmente, assim, foi uma coisa que me bateu mesmo, é que esse lance da galera não se falar, sabe? Isso... tudo bem, no final você entende. Tá bom, pra quem não entendeu essa parte também ficou nesse estranhamento. É assim, no final você entende que eles não se falam. Final, o último episódio mesmo. Você entende que eles não se falam porque é um mundo diferente, é um mundo que não se comunica, enfim, tá tudo. Que foi fruto, que foi um mundo de uma divisão justamente de um cara, de um pai, de um filho que não se comunicavam. Exatamente. E aí esses mundos divididos, eles continuam não se comunicando porque são um reflexo daquela relação que foi o que criou esses dois mundos. Mas, cara, no começo, tipo, é muito difícil de acreditar, sabe? Tipo, que nem... Tem uma cena que eu lembro muito, porque foi uma cena que me chocou, que eu até fiz um story aqui perguntando se ninguém mais se incomodava com isso, era só a gente. Que a Charlotte, que é a detetive, ela tá com, sei lá, tipo, uns 20 policiais vasculhando a usina. E aí ela acha um lugar que talvez tenha alguma coisa. Ela vai sozinha, Puta, ela não chama um policialzinho pra ir com ela vai sozinho. Aí depois tem a Cláudia descendo naquela corda de salto alto que sozinha, tipo, você fica pensando, meu Deus, como é que ela desceu e como é que ela vai subir naquela corda? É esquisito, mas dane. Então assim, depois você entende, mas no começo, eu lembro que a gente tentou assistir essa série quando eles lançaram a primeira temporada. E isso foi uma coisa que eu parei. Assistir, foi um pouco talvez isso mesmo. Foi uma coisa que meio que empacou a gente, sabe? Porque assim, as pessoas não se comunicavam. E assim, o que eu achei esquisito nisso é que assim, se a gente está criando um universo ficcional em que as pessoas não conversam uma com as outras
e isso fica claro que elas não conversam uma com a outra, e isso é uma coisa estranha naquela cidade, tudo bem, até um lance meio realismo fantástico, tudo bem. Agora nisso não, parece que é história mal escrita, entendeu? Parece que é história mal escrita, porque por que as pessoas não conversam umas com as outras? Pois é, não parece história mal escrita? Parece história mal escrita. E eu fiquei pensando que era isso até o último episódio. Só no último episódio que eu falei, entendeu? A mesma coisa a chuva. Me incomodava muito aquela porra das pessoas Tudo na no primeira meio da temporada, as pessoas na chuva como se não fosse nada e discutindo no meio da chuva como se não fosse nada. Mas depois você descobre no final que a chuva é por causa do acidente do filho do moleque, você fala, puta, que genial. Que genial, Nossa, você pensa. Mas é mano. no último episódio. Então eu acho assim, foi uma aposta muito arriscada. Você Sim. colocou essa chave para desvendar esse mistério do fazer do filme, né? Desse universo do filme, só no último episódio da última temporada. Bom, já que a gente está falando mal... A série é boa, A tá, série é boa gente? pra cacete. Mas é que tem umas coisinhas Mas já que a gente irritam. entrou na fase agora de falar um pouco mal dos problemas, achei muito problema também na parte científica da série, cara. Que eu descolei muito da série a hora que ela começou a dar explicação sobre como é que acontecia aquele fenômeno lá do tal daquele portal ali, cara. Quando é o seguinte, velho, é mais ou menos que nem no Star Wars, no episódio 1, quando eles falam do tal do midi-chlorian lá, que é a explicação da força. Cara, não precisa explicar esse tipo de coisa. Que nem De Volta para o Futuro. O cara tem um carro que faz lá, tem um capacitor de fluxo e dane-se, não precisa explicar por que é. Só que ali os caras resolveram explicar, e os caras fazem uma pataquada científica que é pavorosa. Primeira coisa é o seguinte, viagem no tempo. Legal, é bacana. Eu tenho um problema com a história de viagem no tempo, que é nessas que querem ser sérias, e o problema dessa história é que ela é no universo real e quer ser séria, que é o seguinte, se você volta no tempo, você não vai estar, você volta no tempo, mas você não volta no lugar que você estava. Porque a Terra gira. Não é só que a Terra gira, além da Terra estar girando, ela está girando em torno do Sol. Além da Terra estar girando em torno do Sol, o próprio Sol está em movimento dentro do braço da Via Láctea. A galáxia Via Láctea está em movimento. O universo está expandindo. Portanto, o que acontece? Tudo está em movimento. Eles falam na série desse ciclo a cada 33 anos. Ok, vamos supor até que a cada 33 anos rolasse um novo alinhamento de planetas e tudo mais. Bicho, isso ia acontecer no máximo dentro do nosso sistema solar. Só que o nosso sistema solar, daqui a 33 anos, ele não vai estar no ponto que está agora. É mais ou menos como o seguinte, imagina que você está dentro de um carro andando numa estrada circular. Entendeu? E aí o que acontece? Se você parar agora e voltar, o carro está andando a 100 km por hora, numa estrada que tenha milhões de quilômetros. Você parou agora e voltou 33 anos no passado, ou foi 33 anos para o futuro, você vai estar ali naquele mesmo ponto da estrada. Agora o carro, que no caso é o planeta Terra, vai estar lá longe, velho. Entendeu? Então é isso. Uma viagem no tempo que você volta para o mesmo lugar é esquisito. Eles dão umas pataquadas, isso como se tivessem 3 dimensões no tempo. O presente, o futuro e o passado. Não, cara. Esse papo de espaço-tempo é o seguinte. São 3 dimensões no espaço, mais uma dimensão do tempo, que é a 4ª dimensão. Uma outra pataquada técnica da série, que eu achei pavorosa, é o lance de misturar buraco negro com buraco de minhoca. O tal do buraco de minhoca é o que o pessoal chama, né, de ponte de Einstein-Rosen, alguma coisa assim, que é completamente diferente de buraco negro. O que é o buraco negro? É quando você tem uma estrela super maciça, pelo menos 3 vezes mais maciça do que o nosso Sol, e ela implode, ela perde a sua capacidade de gerar energia e a própria gravidade dela atrai ela para dentro, ela se esmaga num buraco negro a um ponto de massa praticamente infinita. E que atrai tudo e nada consegue escapar dali, nem mesmo a luz. Já o buraco de minhoca, ele seria uma distorção no espaço-tempo em que une 2 pontos diferentes do universo. Imagina, por exemplo, que
tem um buraco de minhoca aqui que você entra aqui e sai em Alpha Centauri, por exemplo, ou sai do outro lado da galáxia. São coisas completamente diferentes, uma não tem nada a ver com a outra, e ali eles colocam como se fosse a mesma coisa. Outra pataquada é a tal da partícula de Deus, o bóson de Higgs. Ai, meu Deus do céu, isso eu acho pavoroso, cara. Vamos começar do seguinte, quando você dá esse nome partícula de Deus, a hora que você coloca Deus na história, você automaticamente... traz todo o universo religioso. Você está carregando ali de outros significados na partícula. Acontece o seguinte, olha só, esse nome, partícula de Deus, ela é algo completamente aleatório, cara. Você sabe como é que surgiu esse nome? De onde vem esse nome? É o seguinte, tinha um camarada que ele estava escrevendo um livro sobre esse bóson de Higgs, que é uma partícula, uma subatômica que, teoricamente, ela deveria... Tinha uma teoria sobre isso, o tal do Higgs, que é a partícula que daria massa a tudo. E essa partícula, ela era prevista desde a década de 60, só que ninguém conseguia encontrar essa partícula. E é uma desgraçada essa partícula que ninguém conseguia encontrar. E esse camarada que escreveu esse livro, ele chamava essa de partícula maldita, porque essa maldita dessa partícula, ela não aparecia em nenhum instrumento. Só que o editor desse artigo, desse livro, resolveu, em vez de a gente colocar partícula maldita, vamos colocar partícula divina. Entendeu? Ou seja, não tem nada de Deus nessa história. O que importa é que isso foi apenas uma questão comercial de mudar um título do artigo para ficar mais interessante, do livro para ficar mais interessante. Entende? E aí lá eles colocam nisso uma coisa, toda uma discussão que é quase que metafísica ali. Tem nada a ver com a coisa. Eu fiz uma lista aqui de coisa errada. Tem uma parte lá na terceira temporada, também no 6º episódio, se não me engano, a Marta idosa explica pro Jonas que aquilo tem a ver com um entrelaçamento quântico, uma situação... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Eles usam essa coisa de entrelaçamento quântico para justificar uma coisa que não tem nada a ver com isso. Entrelaçamento quântico... não preciso entrar nesse detalhe. Enfim, eles usam um monte de termo científico querendo ser assim, mas de forma completamente errada. O que, para mim, eu acho isso terrível. Uma outra coisa que eu não gosto que eu não gostei, e eu descolei muito dessa série no começo, foi essa demonização da usina nuclear. Aí tem a parte também que tem uma pegada de religião também na série. Tem umas moralidades. Tem um catolicismo meio forte ali. Adão né? e Eva, o lance do incesto, o lance do fruto proibido, né? Inclusive, no começo da terceira temporada, na abertura, é uma maçã. A própria maçã ali. Então eles têm essa narrativa bíblica, né? Dessa culpa cristã, assim. Inclusive, ali, né? Sim. Não, você vê que uma das coisas que muito move o casal Jonas-Marta é justamente o fato deles não podem estar juntos. A culpa é o desejo. Não podem estar juntos porque ela é tia dele, entendeu? Tem outros pontos, tem muita coisa que na real é resolvido no último episódio. Você entende a história, você entende o que está acontecendo, você entende o que são esses mundos. Aquela do mundo invertido, é legal ver que as casas são invertidas pois é. Na arte, né? A escada que estava de um lado, ela no outro mundo ela fica pro outro. Aí você começa a entender como esses mundos se entrelaçam. E uma coisa que eu achei muito legal nessa série é que, assim, o tempo inteiro você não sabe em quem que você tem que confiar. O coitado do Jonas, ele é jogado que nem peão no meio do jogo. Tipo, vem ele adulto, não, faz isso. Aí vem a Cláudia, não, faz isso. Aí vem a outra, não, faz isso. Quem que tá certo e quem tá errado ali, você não sabe, né? É uma loucura. E todo mundo, não é só os personagens. A gente que tá assistindo fica tipo, não é possível. Porque você começa achando que o padre lá, como é que é o nome dele? O Noah. O Noah. É o malvadão. Você acha que ele é o malvadão. Depois você vê que ele não é o malvadão. Aí de repente é o Adam, que é o malvadão. Aí depois o personagem que o Adam é o Yoha. Porque assim, desde que entra o Adam mais velho, o Adam mais velho não, né? O Jonas mais velho, que é o Adam, rola essa coisa do o preto e o branco, o certo e o errado. É muito maniqueísta, né? Essa coisa. E aí depois você percebe que não é nada disso. Quem que tá certo? Isso eu achei muito legal, essa jogada que ele dá de
tá todo mundo errado. Você começa achando que é um jeito e depois, não é isso. E a hora que chega no último episódio, você vê que os dois estavam errados. A verdade é uma outra verdade. Sim. Eu achei isso muito legal. Fechou com chave de ouro essa série, cara. O último episódio é sensacional, é super bonito, cara. Não, e é uma série que, assim, ela poderia ter, quarta, quinta, sexta temporada, assim. Eles poderiam ter sido seduzidos por ganhar mais dinheiro, eles pararam no ponto. Eu acho que, tipo, de repente eles já tinham a série inteira na cabeça deles em 3 temporadas e é isso que vai ser, entendeu? Sim. Sabe uma outra coisa que me incomodou? É que o cara que criou essa... Eu vou chamar de dobra no tempo, tá? O cara que abriu essa dobra no tempo, ele era um relojoeiro. Isso é mais uma coisa que eu custei a aceitar, cara. Tipo, eu entendo isso. Por que eu digo que eu entendo isso? Porque vários filmes que falam de tempo é sempre um relojoeiro. Tem aquele fetiche do relógio e do tempo, da máquina do relógio e do controle do tempo. Então eu entendo que eles tenham usado esse fetiche e esse personagem que era um relojoeiro pra ser o cara que construiu a máquina do tempo. Mas não ficou tão incrível, sabe? Eu custei a aceitar esse tipo de coisa. Eu aceitava mais na versão antiga, quando a Cláudia que entrega pra ele o livro, tipo, olha, tá tudo aqui, tá aqui o mapa do que você tem que fazer. Eu aceitava mais fácil do que na versão final, que ele realmente que abriu, ele realmente que construiu aquela máquina. Eu fiquei passando mal com essas coisas. Enfim. E é legal esse lance das gerações, que um pensa muito diferente do outro, de acordo com as vivências, porque é basicamente a vida, né, gente? Quando a gente tem 13 anos, a gente não pensa igual quando a gente tem 30. Então, tem esse lance de renovação e te incomoda um pouco no filme, tipo, ele tá traindo ele mesmo. Mas assim, são pessoas diferentes. Pensa, você quando você era criança, você agora, você tem uma cabeça completamente diferente. Se você não tem, você tem algum problema, gente. Pois é, completamente diferente. E até para dar mais um dado de ciência, de novo, puxa o nerdômetro, né? A cada 10 anos, mais ou menos, todos os átomos do seu corpo são outros átomos. Né? Você é literalmente outra pessoa depois de algum tempo, né? Enfim, acho que é isso dessa série. A gente gostou bastante. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, pode falar aqui embaixo que a gente responde. Foi uma série que valeu muito a pena assistir. Vou dizer que não foi a melhor série da minha vida, mas com certeza foi uma das melhores séries em relação ao arco da série inteira. Porque eu acho que ela se fechou bonitinho. Tudo que me incomodava no começo, realmente fechou. Fechou. Agora, uma série que é melhor que essa é Battlestar Galactica. Então é isso, gente. Beijo, tchau, até o próximo episódio.